amigos, amigas, sobrinhos, que estão aqui conosco neste ato tão importante para a maçonaria e para o Brasil. Já é costume dos maçons, como anunciado pelo nosso bengalista, comemorar sempre com muita alegria, com muita efusividade, com muita significação, essa data tão importante para o povo brasileiro. É sempre oportuno revisitar o passado, neste fato marcante da nossa história. Foi a conquista da independência do Brasil, naquele momento já distante do tempo, mas ainda muito vivo na memória de todos os maçons e certamente na memória de todo o povo brasileiro. Se aquela grande luta que culminou com a independência do Brasil do jogo português teve um significado marcante para cada um dos que compõem a nossa nação, é também importante que temos a perfeita compreensão de que ali certamente marca o início de um grande processo de liberdade que ainda não teve fim. Se a liberdade conquistada naquele momento nos tirou da exploração à época de uma outra nação, ou praticada por outra nação, muitas outras conquistas ficaram para ser feitas, e muitas delas, por certo, já vencidas nos tempos que sucederam. Mas nos tempos atuais há muitas liberdades a serem conquistadas ainda. Por isso a maçonaria permanece atenta e ativa, ciente de que a tarefa começou, tem seguimento, mas ainda não acabou. A verdadeira liberdade só será conquistada com a felicidade da humanidade. Este é o propósito da maçonaria. No âmbito do contexto do Brasil, é preciso que a nação brasileira conquiste ainda os espaços da justiça, da igualdade social e da vida digna para o seu povo. Sem isso, a liberdade não terá sido completa. Então estamos em meio a um processo de conquista, celebrando as vitórias, as batalhas vencidas, mas atentos e firmes na luta para as batalhas que são travadas no momento e que advirão no futuro. Vivemos num sistema de gestão do povo e das suas coisas que diz democrático, e nós acreditamos nisso. Mas é uma democracia que até o momento ainda não conseguiu realizar os grandes anseios de cidadania e de vida para o povo brasileiro. A maçonaria tem ciência disso, mas tem ciência também que os meios de avançar passam necessariamente por essa palavra democracia. E se ela ainda não conseguiu, é preciso aperfeiçoá-la num processo de paz, num processo pacífico, mas avançar nesse processo de forma que esse modelo, de forma que esse mecanismo possa de fato se materializar naquilo que a sua expressão ou a expressão democracia traduz, ou para a qual ela foi criada. Nós estamos num momento muito importante para o povo brasileiro, que é o momento eleitoral. E com todo o cuidado que devemos ter, de afastar todas as paixões, as discussões sectárias, político-partidárias dos nossos tempos e das nossas discussões, a fim de que elas não possam incutir em nós o senso da divisão, a discórdia, a desarmonia e muitas vezes até o comprometimento das relações enquanto família, mas ainda assim é preciso estarmos atentos, porque são nesses momentos em que nós tomamos as principais decisões do país. Se o modelo não realiza por completo a sua missão de colocar os governantes que nós precisaríamos ter, pelo menos é o modelo que nós temos. E nesse modelo nós precisamos atuar com dignidade, com seriedade. As grandes lojas brasileiras, reunidas através da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, dentre elas a grande loja Tem Assento, com Voz e Voto, deliberaram pela campanha do voto consciente que está em franco curso em todo o Brasil. As 27 grandes lojas brasileiras, nesse momento, em uníssono, tentam sensibilizar o povo brasileiro, os eleitores de uma maneira muito especial, para a necessidade do voto com responsabilidade, o voto consciente. E aí, meus irmãos, reside o processo de libertação neste momento. O grito da independência tem que ser dado novamente. Mas é preciso que essa independência, essa liberdade seja de nós mesmos. Nós precisamos ter a coragem e a capacidade para nos libertarmos das nossas próprias prisões. Aquelas que nos aprisionam aos nossos amigos, entre aspas, que se candidatam, mas que nem sempre são os que estão em melhores condições ou que reúnem as melhores qualificações do ponto de vista ético e moral. Nos libertarmos dos interesses que eventualmente possam nos ocorrer, de que a eleição de um ou outro possa de alguma maneira trazer um benefício para mim pessoalmente, para alguém ligado à minha família, ou algum amigo mais próximo que eu tenho. Porque essas prisões, meus irmãos, nos levam a uma prisão maior, que é a prisão do nosso país, das nossas autoridades,
serem selecionadas com um critério duvidoso e nós colocarmos para dirigir os interesses do povo brasileiro na mão de pessoas despreparadas do ponto de vista intelectual e principalmente do ponto de vista moral. Então essa é a liberdade que nós precisamos conquistar hoje. A liberdade dos nossos próprios interesses pessoais, a fim que nós possamos fazer uma votação, uma eleição, de maneira consciente. Nós temos plena consciência de que o modelo vigente no Brasil é extremamente limitante, porque nós não temos como escolher as pessoas mais adequadas. Nós já partimos para escolher uma espécie de menu que já é deliberado pelos donos de partidos que existem no Brasil. Então nós não escolhemos em quem nós vamos votar. Na verdade, nós decidimos numa relação que nos é apresentada por uma primeira classe, que é uma classe que surgiu no Brasil, que se diz dirigente partidária, mas que na prática se revelaram como verdadeiros donos das legendas do nosso país. Mas é o que temos. E neste cenário, é preciso acreditar que mesmo com essa pré-eleição feita, ou com essa pré-seleção feita, ainda assim, deve existir entre esses homens, que são homens e mulheres que são selecionados para concorrer aos cargos, pessoas que tenham as condições, principalmente de caráter moral e intelectual, para dirigir o destino do país. Então, o que nós queremos nesta comemoração é reafirmar o compromisso da maçonaria, dos maçons, de toda a família da maçonaria, das nossas cunhadas, dos nossos filhos, com o Brasil. Dizer que, a despeito de a par de todas as decepções, de todas as tristezas que nós sentimos com os sucessivos escândalos que ocorrem, especialmente nas administrações públicas, e que envolvem não apenas os servidores públicos, os agentes públicos, mas envolve parcela da sociedade brasileira, com seus interesses pessoais levados às últimas instâncias. Mas a despeito de tudo isso, de toda essa decepção com esses dirigentes ou com esses maus brasileiros, do governo e fora deles, mas ainda assim é preciso manter a esperança, manter o compromisso de que essa nação existe para ser grande, existe para ter todas as condições de termos aqui uma vida feliz, uma vida de tranquilidade, de paz, de harmonia e de fraternidade. É nesse sentido que a Grande Loja Maçom do Estado do Ceará está aqui nesta manhã, mais uma vez, para reafirmar esse compromisso, de que os maçons estão sim atentos, e que essa luta pela liberdade, a partir da liberdade de cada um de nós, vai nos levar a uma qualificação da nossa representação nas classes dirigentes do nosso país. Que todos nós possamos exercer então, o nosso direito de voto de maneira consciente e liberta. Com essa liberdade que já falei, passa pelo exame de consciência de cada um de nós. Vamos fazer agora um ato simbólico, que é o ato de hasteamento das bandeiras, dentre elas a bandeira do Brasil. E neste ato eu quero que no coração de cada um dos irmãos, da família dos brasileiros de maneira geral, todos os nossos cunhados, que esse sentimento de amor ao Brasil seja multiplicado e que a gente possa, a partir de hoje, ainda mais, lutar por essa nação, porque ela merece. Muito obrigado. Eu peço então... Eu convido então para participarem comigo, todos acompanhar a mesa, para eu também pedir fazer o hasteamento do Partido Nacional, da bandeira do nosso Estado, do Estado do Ceará, e da Grande Loja Maçom do Estado do Ceará. Gentileza de acompanhar.
Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no cozinho mais amores. Pátria amada, ignorante, salvação, Brasil, amor eterno, seja assim, o lámparo que esquentas estrelado, dignamente ouro dessa flâmula, quase no futuro e glória do passado, mas segues da justiça clara forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Senhoras e senhores, o Sereníssimo Grão-Mestre Irmão Narciso Dorta Hernandes Filho agradece a presença de todos a este evento e convida a todos e todas a um café da manhã no Salão de Eventos da GLMS, Salão de Eventos Irmão